Olá, meus amores! Hoje eu vim aqui meio que sem maquiagem mesmo pra falar pra vocês de um assunto que eu acredito que vai ajudar muitas meninas, pelo menos eu espero que ajude, que é a escolha da faculdade. Pra quem não sabe, eu tô no terceiro ano do colegial, então estamos no segundo semestre, faltam 4 meses pra eu prestar vestibular. 4, né? Acho que sim. E eu vou falar pra vocês como que foi a minha escolha, que não foi uma coisa fácil, vou contar um pouco da minha história e tentar dar uns conselhinhos assim pra você que tá na mesma situação, pra você que tá em dúvida. Em primeiro lugar, eu quero falar que não se desespere. Eu tô no terceiro colegial, como eu falei pra vocês, e no começo do ano eu não fazia a menor ideia do que eu ia fazer. Nos primeiros dias de aula, os professores, praticamente todos, passaram e perguntaram assim para cada aluno o que cada um pensava em fazer. E eu era sempre a que falava que não sabia, que não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. E isso, querendo ou não, era uma coisa que me frustrava bastante. Porque muitas pessoas têm sonhos antigos, eu quero fazer isso desde pequena. Minha tia, por exemplo. Ela desde pequenininha falava que queria ser dentista. Aí hoje em dia ela é dentista. E eu nunca tive esse sonho, sabe? Eu nunca quis tanto ser uma coisa. A não ser maquiadora. Eu pensei sim em fazer curso de estética e cosmetologia. Mas infelizmente não é uma coisa que agradou aos meus familiares. E não era uma coisa que eu pensava em levar pro resto da minha vida. Eu levo maquiagem como um hobby. Eu amo fazer maquiagens assim pra fora, pra meninas. Eu amo quando pedem pra eu maquiar, seja cliente, seja qualquer coisa. Isso é uma coisa que me faz muito feliz. E eu vou sim fazer curso no Senac. Eu vou sim depois talvez fazer uma pós-graduação em estética. Mas no momento a minha prioridade não é essa. Então a minha escolha foi publicidade e propaganda. Por quê? Eu sempre amei escrever, sempre. Eu gosto muito de montar posts, gosto muito de tirar fotos. E o curso que encaixou a todas as minhas vontades, claro que todo curso vai ter alguma coisa, alguma matéria que você não vai gostar, que você não vai se encaixar. Mas publicidade foi o curso que mais, assim, eu pensei que abriria portas pra mim, pra eu fazer o que eu gosto. Então, foi a minha escolha. Eu também pensei em fazer jornalismo. E primeiro eu tô falando da área de humanas, porque exatas eu sou péssima, sou muito ruim em matemática, sou muito ruim em química, então isso nunca passou pela minha cabeça. O máximo que eu já pensei em fazer foi arquitetura, mas também nunca mais. Então eu pensava muito em fazer jornalismo, só que minha família inteira foi muito contra. E até então eu não conhecia o curso de publicidade. E depois que eu conheci, eu gostei muito, me apaixonei e decidi fazer isso. Mas até eu chegar nessa vontade, eu fiz teste vocacional. Eu tinha um pouco de preconceito com o teste vocacional, porque eu pensava que eu ia chegar e a mulher ia me aplicar 500 testes de português e matemática. Ia ver o que me saía, assim, o que eu tinha mais facilidade. Graças a Deus não foi assim. Eu fiz com a psicóloga, a coordenadora do meu colégio mesmo, só que não era uma coisa assim, um teste de escola, sabe? Era um curso separado, mas como ela era psicóloga e focada nessa área de teste vocacional, eu resolvi fazer com ela. E foi um teste que nós fizemos em grupo, então era um grupo de 10 pessoas, onde a gente dividia várias coisas e foi super legal. E foi depois desse curso que eu realmente decidi, que eu estava certa de que eu queria mesmo fazer publicidade. Eu tenho aqui pra vocês um relatório, eu só vou tentar não mostrar tanto porque tem o nome do meu colégio, mas eu tenho aqui um relatório enorme com tudo que eu passei durante acho que eu comecei a fazer em março e acabei agora em agosto. Foram uns meses de teste, eram a cada 15 dias. E primeiro aqui tem o meu relatório, mas eu quero falar pra vocês um pouco dos testes que eu fiz. Nós fizemos o teste do EMEP. E são vários testes mas assim, não teste de português e matemática. Teste de, por exemplo, sinto que logo me decidirei, penso que me deixo influenciar pela opinião das pessoas e tal. Eu não vou falar muito, porque eu nem sei se eu posso falar, mas
Eu super indico vocês a fazerem um teste vocacional e depois sai o relatório, ó, tá vendo? De milhões de coisas, você faz desenhos pra demonstrar o que você tá assistindo. Fizemos o teste AIP, fizemos diversos testes, mas eu não vou ficar falando porque também quem não conhece não vai entender nada que eu estou dizendo para vocês. Mas então, a minha dica é, se você chegou no terceiro ano do colegial, antes eu não indico fazer tanto, porque eu pelo menos mudei muito do primeiro pro segundo e do segundo pro terceiro. A minha vida mudou demais, os meus pensamentos, as minhas vontades. Eu acho que quando você chega no terceiro colegial é o ponto em que você realmente começa a pensar no seu futuro, priorizar as coisas que você acha mais importante, colocar como segundo plano as coisas que você acha que não são tão relevantes assim. E então eu aconselho vocês fazerem teste vocacional no terceiro ano com a psicóloga ou com qualquer profissional que seja bom nessa área. Então, além disso, vocês têm que sempre pensar no que é melhor pra você. Você quer priorizar o fato de você ganhar dinheiro, o fato de você ser feliz, o fato de em 2 anos você já ter uma estabilidade pra morar sozinha, pra pagar suas contas. Tem que ver o que é mais importante pra você, o que você prioriza. No meu caso, eu sempre priorizei ser feliz acima de tudo, independente de que eu fosse trabalhar 10 anos pra conseguir ter tudo que eu quero, ou se eu tivesse que trabalhar apenas 1 ano, 2 anos pra atingir as minhas metas. E a minha família, principalmente por parte de mãe, é muito rígida em relação aos estudos, e eu nunca fui uma aluna exemplar, eu nunca fui uma aluna que nunca pegou recuperação, pelo contrário, eu pego sim recuperação, mas em muitos casos eu tento dar o melhor de mim. No primeiro e no segundo colegial eu tive muita dificuldade, no terceiro eu também estou tendo, mas é uma coisa assim, menos forte, mas... Porque assim, o terceiro colegial é mais revisão, pelo menos na minha escola, e agora no segundo semestre é cursinho. Então eu tenho muita dificuldade sim, mas ainda não é aquela coisa que eu tive no primeiro e no segundo ano, que eram coisas muito novas. E o meu colégio é um colégio focado em cursinho, vestibular, então isso o torna mais difícil, mais complicado e muito mais puxado. E como eu tava falando pra vocês, minha família é muito rígida em relação a estudos. E esse fato de eu ter escolhido publicidade e propaganda não foi uma coisa que animou muito minha mãe e meus familiares, por serem assim muito preocupados com a área de você fazer uma faculdade pública e tudo mais. Eu vou falar pra vocês as faculdades que eu pretendo prestar. E no momento são 3, eu ainda não decidi outras, eu vou prestar outras. Eu me inscrevi na FUVEST, então eu vou prestar FUVEST, vou prestar ESPM, vou prestar Unesp. A Unesp é em Bauru e eu vou prestar Rádio e TV, que não é especificamente o que eu quero fazer, mas também seria uma segunda opção. E eu vou prestar publicidade na ESPM e na USP eu vou prestar marketing. Então são coisas muito relacionadas e muito parecidas, mas em cada faculdade eu vou prestar um curso diferente. Eu ainda não decidi se eu vou fazer outras faculdades, mas de qualquer forma eu vou atualizando vocês sobre tudo. Eu só não quero me expor tanto assim a ponto de, sabe, falar a faculdade que eu estou estudando, que eu vou estudar, porque isso eu já acho que é uma coisa muito confidencial. Mas eu quis falar um pouquinho pra vocês das que eu vou prestar pra terem uma noção. E eu vou prestar pública sim, porque... não sei, é sempre bom, né? Mas eu tenho prioridades de outras faculdades, sem ser essas também, que eu tenho pensado em fazer. Mas como eu falei, de qualquer forma, eu vou atualizando vocês sobre isso mais pra frente. Então, gente, basicamente era isso que eu queria falar pra vocês. Em primeiro lugar, não se desespere se você tá no primeiro ou no segundo colegial e ainda não sabe o que fazer. Eu também não vou falar pra você se desesperar se você chegou no terceiro e não sabe o que fazer. Não se preocupe, porque vai dar tudo certo. Uma hora você vai achar, você vai se encontrar em alguma matéria e vai ver o que você tem mais facilidade, o que se encaixa melhor a você. Eu, como falei, escolhi publicidade porque é um curso que abrange milhões de coisas e é como minha orientadora falou. Ela falou: Gabriela, você pode não fazer um curso de estética. Ela me apoiou muito pra fazer estética, isso é uma coisa muito legal, mas infelizmente não vai dar. Ela falou:
E apesar de você não fazer estética, você pode ter a sua agência publicitária para se voltar em propagandas de maquiagem, de cosméticos e afins. E eu gostei muito disso que ela falou, porque realmente é uma coisa que eu quero muito fazer, que eu gosto demais e que estão nos meus planos futuros. Bom, amores, essas são as minhas dicas. Em primeiro lugar, siga seus sonhos. Não ligue, ouça o que seus pais têm a dizer sim sobre a sua escolha profissional, mas não deixe se levar pelos pensamentos deles. Por quê? Porque daqui a 5, 10 anos, quem vai estar arcando com as consequências, quem vai estar feliz ou não, é você e não eles. E os seus pais vão estar ali por você, para te acolher em qualquer momento, independente da sua escolha, pode ter certeza. Não é porque você vai fazer uma faculdade X, não tão reconhecida, uma faculdade Y, por exemplo, medicina, que você vai deixar de ser uma pessoa boa ou que você vai ser melhor ou pior que qualquer outra pessoa. Não esqueça que cada um tem a sua qualidade, cada um tem as suas dificuldades, ninguém é melhor que ninguém, tá? Isso foram coisas que eu meio que aprendi com o tempo e queria dividir um pouquinho com vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar, que eu juro que eu vou tentar ao máximo ajudar cada uma, tá bom? Não liguem ao fato de eu estar sem maquiagem. Eu sei que tô com super olheiras, mas eu queria fazer um vídeo um pouco mais informal, só pra dividir mesmo com vocês uma coisa que eu passei, mas que hoje eu tenho certeza de que é isso que eu quero, e isso me dá um alívio muito grande, eu fico muito feliz. E se Deus quiser vai dar tudo certo, e no final do ano eu venho com notícias boas pra vocês que eu passei na faculdade, tá bom? Super beijo, minhas lindas, e até os próximos. Tchau!